Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o evangelista Wellington Roberto Marinho e vamos para mais uma aula na disciplina Ética e Teologia Pastoral. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos, Senhor, para mais uma aula, a Palavra de Deus. Que ela venha entrar no nosso coração e que iremos guardar para praticar, Senhor Jesus. Ó Deus, cria em nós um coração limpo, purificado. Limpa, Senhor Jesus, todas as nossas impurezas. Ó Senhor, nós agradecemos por tudo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, fala aos corações dos ouvintes através deste estudo. Usa-me, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, eu falei que ia dar continuidade falando um pouquinho sobre ética. Amém? Então vamos lá. Ética é um conjunto de normas, deveres, que regem o comportamento ou conduta de um determinado grupo. Bem, seria este o conceito bem definido e esquadrinhado dentro de um contexto geral. Porém, este tema existe suas variantes, que são as mais diferentes, pela grande diversidade cultural dos povos, os quais regem ou elegem sua ética dentro de seus princípios de valores, sejam estes das mais diversas áreas: moral, religiosa, política, familiar e etc. Nós necessitamos de ética, mas Deus não tem ética, nem necessita de uma. Ele é soberano, ele é o seu próprio realizar, da forma que o apraz. Nossa visão ética evangélica deve ser baseada primordialmente no ser, para depois se referir ao ter. Assim visualizamos num contexto de ética protestante com ética evangélica. A ética protestante se faz com reverência a uma constante pregação de oposição baseada num contexto fundamentalista de distanciamento do social e secular e apego às benefícios oportunistas e convenientes dos institucionalizados. Religião, progresso e liberdade. Discurso fundam americano na época do início da atuação missionária nos países latinos, onde o céu é o fim da igreja, mesmo estando na terra. Por outro lado, a ética evangélica, que deve ser focada no compromisso da missão do reino, com sacrifício, labor, renúncias, às vezes envolvimento com o ser integral, o homem, e todo o seu contexto espiritual e social. Oposição ao pecado e suas estruturas de pecado, como ecologia, relacionamentos interpessoais, prostituição, saúde, injustiças, entre outras. Ética evangélica não pode ser desvirtuada da ação cristã verdadeira, mas estamos em falha com isso. Ética verdadeiramente parte do pressuposto bíblico cristão e de consciente convicção da vontade de Deus e de uma harmonia que rege a satisfação pessoal, espiritual, familiar, social, religiosa, demonacional e etc. O que, para finalizar, lembrei-me de uma frase: somos verdadeiramente livres quando formos livres do olhar do outro. Nada mais ético do que um bom relacionamento com Deus, conosco mesmo e com os demais. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a ética e Deus. Estive pensando nestes dias sobre valores. Estive analisando sobre a moral do homem, sua cultura e o seu senso de valor decorrente, o seu habitual cultural, sobre as posições e imposições da sociedade. A gama de boas maneiras e o manual de condutas equilibradas e saudáveis para que o homem viva bem se dá o nome de ética. Ética não é um sentimento,
tampouco é uma ação isolada, mas é motivação que acompanha a ação ou que gera atitudes corretas ou recheadas de um querer, de uma vontade de acertar. Assim é o homem, incapaz de se conduzir a si mesmo, movido e removido pelas normas e padrões da estabelecida e necessária ética. Mas Deus não tem ética, porque ética, para ser que em si mesmo reside valores incontestáveis, não se pode questionar os valores e as atitudes de Deus, pois elas, apesar de diferentes e indiferentes aos olhos e à ética humana, são os melhores para nós. Para quem lê o livro de Jó, observa que Deus permitiu o diabo tocar em seus bens, que não eram poucos, e ele mesmo toca na vida de Jó, este íntegro e reto. Por quê? Deus tem ética? Na realidade, Deus não tem ética. Se Deus é mau ou sanguinário, o digo desde a minha ótica humana assumida e recebida via vias da sociedade. Assim ele continua sendo incontestável, pois o mal de Deus é o melhor para nós. Isaías 54, versículo 16 e 45, versículo 7. Tudo é dele, bem e mal. Tudo está sujeito a ele, até os demônios. Para que ética para Deus? Por acaso ele é homem, sujeito às formalidades da sociedade que dita a cultura, os moldes e a ética humana? Não, Deus não tem ética. Ele tem a ética. A ética é ele. Me faz lembrar o texto de Jó 42, onde ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ética no ministério. No ministério, também como nas sociedades organizadas, existem seus valores acompanhados de ações de bom senso nas atividades ministeriais. A ética no ministério é preponderante frente às demais classes profissionais existentes, pois tratamos com veemência, e assim o somos, representantes do que se chama ser correto e íntegro. Assim que nomeamos alguns passos dos vocacionados ao ministério. Elevado senso de responsabilidade. Vivenciar o ministério da confidência. Buscar sempre o discernimento, sem ser inconsciente e precipitado ao emitir opiniões. Ser amoroso, humilde e discreto nas situações diversas. Saber claramente, ou buscar saber, o que é ético no grupo ou instituição a que pertence. Profunda visão ministerial, profissional do trabalho. Responsabilidade de representante religioso ou espiritual, com respeito devido às demais competências profissionais, como médicos, psicólogos, etc., tendo sempre presente nossa autocrítica com relação às nossas limitações. Respeito, naturalidade e atenção às pessoas com distintas diferenças doutrinárias. Evitar sugestionalismo, sem também deixar de se posicionar nas ocasiões necessárias, colocando a necessidade das mudanças devidas. Amém? Na próxima aula estaremos dando continuidade, falando um pouquinho sobre ética na função pastoral. Que Deus abençoe a todos, meus lindos e minhas lindas, em nome de Jesus.